No estudo das reações químicas, nós temos grandes preocupações do ponto de vista qualitativo e quantitativo. Quando eu me preocupo do ponto de vista qualitativo, no estudo de uma reação, eu estou preocupado especificamente em analisar quais reagentes eu devo combinar para formar um determinado produto. Então, se eu quero produzir, por exemplo, uma determinada substância, um sal, eu devo prever que para fazer essa produção eu tenho que reagir um ácido e uma base. Só que uma outra preocupação, essa sim é o estudo da aula de hoje, é a preocupação quantitativa. O estudo quantitativo, ele se resume em você não se preocupar só com aquilo que eu vou produzir, mas a quantidade que eu devo produzir. Aí você pergunta, Danilo, mas do que depende a quantidade de um determinado produto que eu vou produzir? É aí que entra o cálculo estequiométrico. O cálculo estequiométrico é uma forma de você estudar a reação de maneira muito parecida com o estudo de uma receita de bolo. Para você produzir um determinado bolo, você tem que combinar os seus ingredientes numa determinada proporção. E proporção é a palavra-chave da aula de hoje. Muito bem-vindo, você está numa aula de Química do curso Azimuth Online. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite a todos, a todas. Então nós vamos começar hoje uma das aulas que eu considero mais importantes durante o curso de Física e de Química preparatórias para vestibulares, aqui na aula de Química falando de cálculo estequiométrico. O cálculo estequiométrico, além de ser um assunto que despenca em vestibulares, então todo ano tem questão de estequiometria em qualquer vestibular que você vai prestar. Além de ter um assunto cuja incidência é absurdamente grande, a gente tem aqui no cálculo estequiométrico as bases para trabalhar de maneira quantitativa com qualquer tipo de processo. Como eu havia dito para vocês na introdução, o problema do cálculo estequiométrico é analisar as combinações que são necessárias e, sobretudo, as proporções para que você consiga determinar uma certa massa ou produzir uma certa massa de uma substância. Além disso, as bases que a gente vai trazer para o cálculo estequiométrico, nós vamos usar um conceito de concentração, nós vamos usar um conceito de cinética, nós vamos usar esses conceitos na parte de equilíbrios. Então é um assunto que serve também como base, como pré-requisito para outros assuntos mais complicados. Tudo bem? A gente vai fazer assim, nós vamos dividir a aula em duas partes. Quando eu dou essa aula no presencial, eu sempre digo para os alunos assim, gente, a teoria de cálculo estequiométrico é curta. As aulas de cálculo estequiométrico são aulas bem tranquilas do ponto de vista teórico. Por quê, Danilo? Porque são poucos os princípios que a gente tem que usar. São 2 ou 3 conceitos básicos que vão ser, vamos dizer assim, retirados das leis ponderais, que eu vou comentar com vocês, e aí a gente estuda as situações que podem aparecer nos vestibulares. Então a primeira parte, eu vou desenvolver alguns conceitos com vocês, a gente vai aprender a tirar proporções de uma equação química e depois vamos usar nos estudos de caso, tá? Além disso, eu separei na folhinha de vocês quase 20 exercícios para que nós possamos trabalhar via Zoom de maneira interativa para a gente poder fazer uma rediscussão desses casos. Então o ideal é que você faça suas anotações, faça o seu resumo teórico, tente entender os exemplos e anote as dúvidas para que nós possamos colocar essas dúvidas em pauta no próximo encontro presencial. Tudo bem? Então olha só, gente, como é que começa a brincadeira? O cálculo estequiométrico, de maneira bem resumida, ele pode ser definido como sendo o estudo das quantidades envolvidas durante uma reação. Então agora eu quero saber qual a quantidade de um reagente A e um reagente B eu preciso combinar para poder formar um produto C. Quando a gente vai analisar uma equação química, conforme vocês estão vendo aqui, essa equação ela vai passar para a gente uma série de mensagens. Algumas delas em nível quantitativo, que são as que nos interessam, e outras em nível qualitativo,
que nós vamos abordar também numa próxima oportunidade. Quando a gente for falar sobre reações inorgânicas, reações orgânicas, a gente vai poder explorar mais o aspecto qualitativo. Por ora, você deve enxergar a reação como sendo uma simbologia que tem por propósito de passar uma mensagem. Que mensagem é essa, Danilo? A ideia de transformar. Reagir é sinônimo de transformar. Já dizia o modelo de Dalton, quando a gente estudou modelos atômicos, que as reações nada mais consistem do que uma reacomodação, um rearranjo, uma recombinação de átomos. Essa recombinação ela é explícita através de uma equação. Então, quando eu olho para uma equação, e aí já vou adiantando para vocês que essa vai ser a equação a partir da qual a gente vai nortear todos os raciocínios, tá? Eu vou deixar essa parte da lousa sempre com a equação exposta e aqui na outra parte a gente vai fazendo os estudos de caso, tranquilo? Então, primeira coisa que eu preciso entender, toda reação, que é um evento que acontece na química, vai ser simbolizada por uma equação. Nessa equação a gente tem dois símbolos que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. O primeiro deles é o sinalzinho de mais, que a gente tem uma familiaridade muito grande lá da matemática, tá? E aí já vamos fazer a primeira ressalva. Na matemática, o sinal de mais é um operador. Danilo, o que é um operador? Um operador é uma espécie de tarefa que você tem que cumprir. Então, quando eu vejo numa conta o sinal de mais, eu sei que eu devo somar esses números, certo? O problema é que na química o sinal de mais não tem esse contexto matemático. Ele não tem essa conotação matemática. Isso não é um operador. Esse sinal de mais é simplesmente para representar que duas espécies estão se combinando. Então aqui eu devo ler que eu tenho nitrogênio gasoso, que vai se combinar com hidrogênio gasoso, e aí, então, ó, vai se combinar com o hidrogênio, não é para somar, tá? Isso não é uma soma numérica. E vai se transformar, aí vem a setinha é o elemento que a gente usa para indicar transformações. Tanto transformações de natureza física, como por exemplo uma mudança de estado, como as transformações de natureza química, que são as próprias reações. Então eu vou dizer assim, ó, o nitrogênio se combina com o hidrogênio, gasosos, para produzir duas moléculas de amônia também no estado gasoso. Geralmente as equações mostram os estados físicos das substâncias. É bem importante que a gente atente para poder lembrar que algumas substâncias nós devemos conhecer os estados físicos nas condições ambiente, tá? Geralmente as reações ocorrem em condições ambiente, nos exercícios, mas muitas vezes a gente vai ver situaçõezinhas que vão complicar a nossa análise, tá? Muito bem. Que outra informação eu posso tirar? Quando eu penso na reação em nível molecular, ou seja, eu vou tentar imaginar as moléculas reagindo, eu posso criar aqui uma forma muito lúdica de representar o processo. Então eu tenho aqui uma molécula de nitrogênio, que eu representei aqui por dois átomozinhos em azul, tá? Uma molécula diatômica. Essa molécula ela vai reagir com 3 moléculas de gás hidrogênio. Tudo bem? E vai produzir 2 moléculas de amônia. 2 moléculas. Danilo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que você sabe que uma molécula reage com 3 para formar 2 de amônia? É aí que a gente começa a nos basearmos na primeira das leis ponderais que a gente usa na estequiometria, que é a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier, gente, ela afirma basicamente de maneira resumida aquilo que Dalton já dizia. Lembra que Dalton, para poder justificar que os átomos eram indestrutíveis, ele se baseou numa observação do laboratório? Ele percebia, por exemplo, que quando ele misturava X gramas de uma substância com Y da outra e fazia essa reação acontecer num ambiente fechado, a massa que tinha lá dentro ela se mantinha constante. Isso para nós parece ser uma coisa muito óbvia, né? Se você coloca um sistema fechado e põe uma reação para acontecer, a massa lá dentro não deve variar. Por mais que você produza um gás, por mais que um gás se transforme num sólido, isso não tem a mínima importância. Se o ambiente está fechado, a massa se conserva. Ele usou essa observação para poder justificar que os átomos eram estruturas eternas. Estruturas que simplesmente estavam ali e eram imutáveis. O que sim podia acontecer com eles era a recombinação. Então, a partir da lei de Lavoisier, a gente usa um dispositivo muito usado, né, muito corriqueiro nas aulas, que é o famoso balanceamento da equação.
O balanceamento garante que todos os átomos presentes no reagente estejam contidos no produto. Muitos alunos me questionam assim, Danilo, peraí, você está falando para mim que os átomos se conservam? Pois é, mas aqui eu tenho uma molécula reagindo com 3, então eu tinha 4 moléculas no início e agora eu tenho só 2. É aí que está o grande babado da história. Quando Lavoisier fala que os átomos são eternos, que os átomos são estruturas imutáveis, ele não estava dizendo que numa reação o número de moléculas tem que se conservar. Muitas vezes uma reação ocorre e o número de moléculas pode aumentar em relação aos reagentes ou pode diminuir também em relação aos reagentes. Agora, o que vai permanecer constante? As unidades que formam as moléculas, ou seja, os átomos. Então vem cá, vamos fazer uma continha aqui. Eu tenho 2 átomos de nitrogênio dentro de uma molécula, tá? Aqui na amônia, eu tenho 2 átomos de nitrogênio, na verdade um em cada molécula. Então veja que o número de átomos de nitrogênio se conserva. Tudo bem. E para os átomos de hidrogênio, Danilo? Olha, vamos lá, eu tenho 3 moléculas formadas por 2 átomos cada, né? São moléculas também diatômicas. Então se nós fizermos uma contagem de átomos aqui, eu terei 6 átomos, 6 partículas de hidrogênio. Aqui eu também tenho 6. Notem que os hidrogênios foram conservados, os átomos, que os nitrogênios também foram conservados no produto, mas o número de moléculas não é constante. Tudo bem? Quando eu obtenho uma reação e vou fazer algum procedimento estequiométrico com ela, eu preciso verificar inicialmente se a reação já está balanceada. Na maioria dos exercícios, na imensa maioria, essas reações já vêm balanceadas. Mas por via das dúvidas, é sempre interessante você fazer essa averiguação. O balanceamento, gente, ele é o passo mais importante para você resolver uma questão de estequiometria. Se você comete algum equívoco no balanceamento, ou se você, por exemplo, não consegue balancear ou não percebe que a reação não está balanceada, todo o desenvolvimento que você vai obter na resolução ele vai estar errado. Então, eu costumo brincar na aula assim, olha, o balanceamento ele te dá a receita do bolo. Danilo, que receita? É aí que entra a beleza do cálculo estequiométrico. Essa receita, ela vai se basear, ela pode ser explícita em 3 linguagens diferentes. Eu posso mostrar para o receptor a minha receita em mols, eu posso mostrar em massa, ou eu posso mostrar em volume. Vamos lembrar que mol, massa e volume são as 3 grandezas que se relacionam a partir do conceito de massa molar e volume molar, que foi o assunto que a gente viu na aula retrasada, a aula de mol. Então, quando eu olho para o meu sistema, para a minha equação, eu começo a pensar assim, olha, vamos escrever uma receita desta equação usando proporções em mols. Pensa comigo o seguinte, mols não são pacotes? Esses pacotes contêm unidades em um número fixo, não é? 600 sextilhões de unidades. Tudo bem? Muito bem, vamos lá. Quando eu olho para a equação em nível molecular, eu tenho que uma molécula de nitrogênio reage com 3, formando 2. Até aí tranquilo. Agora, e se eu pegar um pacote contendo 600 sextilhões de moléculas de nitrogênio? Vamos imaginar que eu queira fazer a reação agora usando quantidades grandes. Peguei lá um pacote com 600 sextilhões de moléculas. Tá. Quantos pacotes de 600 sextilhões eu vou precisar de hidrogênio? É a proporção que me dá isso. A proporção diz que 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols, tá, de hidrogênio. Essa proporção ela tem que ser mantida sob qualquer circunstâncias. Né? Não significa que você necessariamente precise fazer a reação com 1 mol. Mas se você fizer com 1 mol, para que a reação ocorra de maneira proporcional, de maneira estequiométrica, que a gente diz, você vai precisar de 3 vezes o número de moléculas que você usou para o nitrogênio. Tudo bem? Quando eu misturar 1 mol, que são 600 sextilhões de nitrogênios, com 3 pacotes de hidrogênio, eu vou produzir 2 mols de amônia.
Ah, Danilo, então peraí lá, deixa eu ver se eu entendi. Esses números que a gente usa na equação são, na verdade, podem ser enxergados como proporções em mols? Sim, essa é a beleza da história. A proporção molar, para a gente, ela é fundamental. Por quê? Porque a partir da proporção em mols, eu consigo enxergar a receita em massa, eu consigo enxergar em volume. Essa ideia de proporção, ela vem a partir de Proust. Tá? Tanto Lavoisier como Proust são os dois químicos que a gente usa como teóricos de referência para poder trabalhar com cálculo estequiométrico. A lei das proporções de Proust, eu vou discutir ela com mais detalhes nos exercícios na aula do Zoom, ela afirma de maneira muito resumida o seguinte, olha, toda vez que você for produzir uma quantidade X de alguma coisa, para você produzir essa quantidade, os seus reagentes devem estar sempre numa proporção fixa. Então a gente costuma chamar a lei de Proust de lei das proporções fixas. Para vocês já devem lembrar, a lei de Lavoisier é a lei da conservação da matéria, a lei da conservação da massa. Então eu vou me basear em dois grandes princípios. O primeiro princípio é a matéria se conserva. O segundo princípio, toda a produção de uma substância depende de uma proporção adequada dos reagentes que a constituem. Tranquilo? A partir daqui, toda a nossa referência teórica está esgotada. Eu vou começar a tirar conclusões a respeito do tipo de proporção. Vocês sabem que mol é uma palavra meio estranha já para gente que estuda química, você imagina para quem não estuda, né? Tentar fazer uma pessoa entender o conceito de mol não é uma coisa lá muito simples. Por que eu estou chamando a atenção de vocês? Porque muitas vezes é muito mais fácil, é muito mais claro você expressar proporções usando uma medida de massa, que é uma coisa mais conhecida. Eu não sei o que é um mol, mas eu sei o que é 10 gramas. Então essa ideia de olhar para a proporção de outro jeito é fundamental para você matar a questão de estequiometria, tá bom? Olha só o que eu vou fazer. Como eu conheço o conceito de massa molar, eu posso dizer o seguinte. Olha, a massa molar do N2 é 28 gramas por mol, tá? Danilo, esse valor eu tenho que decorar? Não. Todos os problemas envolvendo o cálculo estequiométrico terão as massas que você precisará explícitas ali na questão. Se a gente pensa, por exemplo, no vestibular como o Enem, que não tem muito a característica de dar uma tabela periódica, ele costuma fornecer em cada exercício, caso seja necessário, né, a massa molar da espécie que você precisa. Então, para o nitrogênio, eu tenho 28 gramas. Vou escrever aqui. 28 gramas. Ah, então 600 sextilhões de moléculas equivalem a 28 gramas pro nitrogênio. Perfeito. Tá, esse 1 mol precisa reagir com 3 mols de hidrogênio, 3 mols de H2. A massa molar do H2, 2 gramas por mol. Se o mol pesa 2 gramas, aqui eu vou colocar 6 gramas. Vocês percebem que nesse momento a gente precisa ter uma certa agilidade com a transformação de mol para grama. A gente não pode ficar gastando muito tempo para fazer conversões, sobretudo quando os números são pequenininhos, tá bom? Ah, então veja só. Dizer que 1 mol de nitrogênio reage com 3 de H2 é a mesma coisa que falar que 28 gramas de um cara reage com 6 do outro. Notem que a proporção dada por Proust, ela não é a mesma quando você olha para mol e olha para grama, né? Qual a proporção molar fixa entre N2H2? Ah, 1 para 3, Danilo. Perfeito. Qual a proporção mássica ou de massa entre os mesmos reagentes? 28 para 6. Então quer dizer, qual é a minha receita? Para cada 28 gramas de N2, eu preciso de colocar 6 gramas do hidrogênio. Muito bem. Quanto é que eu vou produzir de amônia? Segundo a proporção molar, eu vou produzir 2 mols. 2 mols para amônia, gente, cada mol pesa 17 gramas, isso aqui vai dar 34. 34 gramas. Tá? Percebam agora que o sinal de mais vai ganhar uma conotação matemática. Olha para cá um pouquinho, queridos. 1 mol de nitrogênio pesa 28.
Eles vão se combinar com 3 mols de hidrogênio, que vão pesar 6 gramas. Os 2 mols de amônia, pela lei da conservação das massas, a lei de Lavoisier, vão ter que pesar 34 gramas. Tranquilo? A massa do produto é igual à soma das massas dos reagentes. Tranquilo? Agora vem uma parte muito importante. Quando nós trabalhamos com gases, e foi por isso que eu coloquei um exemplo envolvendo gases. Quando a gente trabalha com gases, a gente pode expressar a proporção em termos de volume que aquele gás ocupa. Danilo, qual é o volume que o nitrogênio ocupa? Depende. Depende das condições de temperatura e pressão. Qual é o volume que o hidrogênio ocupa? Olha, eu não sei, mas eu sei que é 3 vezes maior que o do hidrogênio. Por que isso? Vamos lembrar que o volume de um gás é nRT dividido por P. Vem aqui, vem comigo. O volume de um gás é nRT sobre P, não é isso? Da onde eu tirei isso? Da equação de Clapeyron. Da equação de Clapeyron. Ah, verdade. Então, pera lá. Suponha que a reação esteja numa certa condição de pressão e de temperatura definidas. Pode ser a CNTP, pode ser a CATP, ou qualquer outra condição que o exercício venha a nos colocar. Para pensar um pouquinho. Se está todo mundo na mesma condição de temperatura e pressão, você concorda que o volume daquele gás ele vai depender diretamente do número de mols? Por exemplo, vamos imaginar que o nitrogênio que eu vou usar esteja numa condição X que vai ocupar um volume V qualquer. Vamos supor, 10 litros. Ah, Danilo, peraí. Se o mol de nitrogênio ocupa 10 litros, você não está na CNTP, né? Não. Se eu estivesse na CNTP, quanto teria que ser o volume do nitrogênio aqui? 22,4. Se eu estivesse na CATP, isso aqui ia ser 24 e pouquinho, 24,5 quase. Então depende muito da condição. Então eu estou pegando uma situação X, tá? Com uma condição de pressão e temperatura que eu não sei nem qual é, que o meu nitrogênio acomoda-se em 10 litros, 1 mol. Agora para pensar. Se o hidrogênio também está na mesma condição de temperatura e pressão, mas eu estou reagindo 1:3, você concorda que o volume dele tem que ser isso aqui, ó? 3 vezes maior? Porque se eu tenho 3 vezes mais moléculas, esse gás ocupará um recipiente 3 vezes maior. Então, se eu quiser medir quantidade usando volume, eu posso. Eu pego um balão com meu nitrogênio numa pressão e temperatura e encho lá 10 litros. Pus lá 10 litros. Para fazer aquele gás que está contido em 10 litros reagir, eu vou precisar de um outro balão com 30 litros de nitrogênio naquela condição que eu estou usando o outro, né? É importante a gente lembrar que para você fazer essa análise de proporção, os gases têm que estar nas mesmas condições de temperatura e de pressão. Tá bom? Vou misturar esses gases e vou produzir amônia. Ao misturar 1 mol e 3 mols, eu vou produzir quanto de amônia? 2. Se eu pegar esses 2 mols, que corresponde a 34 gramas, e colocar num balão, com as mesmas condições dos reagentes, esse balão vai ter um volume de 20 litros. Isso também é uma lei de proporção. Só que a gente vai dizer que é uma lei de proporção volumétrica, tá? Qual é a ressalva que eu faço para que você não cometa não tenha problemas nos exercícios? Primeiro, você só pode trabalhar com volumes envolvendo coisas gasosas, tá certo? E segundo, os gases devem estar nas mesmas condições de pressão e temperatura. Isso eu vou até anotar aqui, tá? Observação. Vou puxar uma setinha aqui, ó. Ops. Os gases devem estar sob as mesmas condições de temperatura e pressão.
Vocês devem lembrar da aula de gases, que a gente começou a explorar essa ideia de relacionar mol com volume com o princípio de Avogadro. Lembra que o princípio de Avogadro diz o seguinte, olha, se você tiver volumes iguais de dois gases na mesma condição, esses volumes têm o mesmo número de moléculas. Se volumes iguais têm o mesmo número de moléculas, quando eu comparo volumes diferentes, essa diferença do volume também está relacionada ao número de moléculas. Está aqui, ó. 3:1. 3:1. Tá bom? A única proporção que atende à lei da conservação, do ponto de vista matemático, é a proporção em massa. Tá? Tem muito aluno que pergunta assim para mim, Danilo, tem uma coisa muito estranha aqui nessa sua observação. Como é que 10 litros mais 30 me dá 20? Vamos tomar cuidado com essa observação. É claro que se eu pegar 10 litros de água e juntar com 30 litros de água, eu terei 40 litros. O problema é que nós não estamos simplesmente misturando coisas, gente. Nós estamos fazendo reagir. E tem mais. Essa reação não diminuiu o número de moléculas? Vem cá. Quantas moléculas eu tenho de reagente aqui? 4 moléculas, não é? 4 moléculas. Essas 4 moléculas ocupam todas juntas 40 litros. Porque está numa condição de pressão e temperatura. Quando essas 4 moléculas se transformam em 2, é natural que essas moléculas, quando acondicionadas nas mesmas condições anteriores, vão ocupar um volume menor. Se tem mais molécula, tem mais volume. Se tem menos molécula, menos volume. Tudo bem? Beleza? Gente, posso dizer para vocês? A teoria é essa. Como assim, Danilo? Você está brincando? Quando você obtém uma equação química, você deve exercitar a sua cabeça para enxergar tudo isso rapidamente. É óbvio que você não vai ficar escrevendo tudo isso na hora de resolver a questão. Mas você deve saber de antemão que você pode tirar para qualquer reação 3 linhas de proporção. A linha de proporção molar, que você tira do balanceamento, a linha de proporção em massa, que você tira a partir da massa molar, e a linha de proporção volumétrica, que você tira a partir do volume molar. Percebe como a aula de mol é crucial para você acompanhar a estequiometria? Tudo bem. Tá, aí o cara me dá um problema, eu olho para isso, e agora vem a segunda parte da história. A segunda parte da história é como é que eu abordo essas linhas. Que tipo de ferramentas elas vão me fornecer para que eu consiga fazer as contas. O que eu vou fazer agora, então? Eu vou trazer uma sequência de estudos de caso para mostrar para vocês como é que você usa esse tipo de coisa, como você usa esse tipo de informação. Tudo bem? São enunciados muito curtos, eu tirei de vestibulares, mas eu dei uma adaptada porque o nosso problema aqui é entender a dinâmica de uso. Eu não vou me ater muito a leituras, a interpretações de textos. Isso a gente vai deixar para fazer na aula de exercício, tá bom? Então vamos começar agora analisando todas as possibilidades de perguntas, de situações. Vamos falar de processos de rendimento, reagente limitante, pureza, excesso, tipos de proporções diferentes, tá? Tem bastante coisa para a gente discutir, só que a partir de exemplos. Tudo bem? Então vamos começar a discussão. Vamos começar então a discussão dos nossos casos a partir do roteiro que eu preparei para vocês irem acompanhando aí na folhinha, tá? A primeira parte vocês já completaram com as proporções, a gente já analisou todas as maneiras diferentes de eu enxergar as proporções e agora a gente vai trazer algumas situações, das mais simples até as mais complicadas, de problemas envolvendo os cálculos estequiométricos. Como é que você aborda o problema, como é que você resolve as questões. Tem muitos alunos que questionam para mim assim, Danilo, nossa, tem muitos exercícios que eu preciso fazer muitas regras de 3. Eu vou mostrar para vocês aqui uma técnica, que na verdade não tem nenhum milagre, em que se você tem isso aqui totalmente organizado na sua cabeça, se você sabe tirar essas proporções rapidamente, você raramente vai fazer um cálculo com mais de uma regra de 3, tá? Nos problemas mais chatinhos a gente usa 2 regras de 3, não muito mais do que isso, tá? O primeiro caso, eu chamei de caso de relação mol-mol, tá? Eu vou ler a pergunta, a gente vai olhar para a abordagem e vamos tentar resolver juntos. Calcule o número de mols de amônia obtido a partir do uso de 1,5 mol de hidrogênio usando quantidade suficiente de nitrogênio. Então percebe,
no exercício em que a gente consegue retirar do enunciado dois pontos que são importantes, tá? Uma das coisas que vai atrapalhar você no cálculo estequiométrico é que muitas vezes o exercício que é preparado pelo vestibular, ele contém ali uma história, ele fala um pouco sobre as aplicações da molécula, ou se a reação é muito famosa, e aí a gente percebe que essas informações acabam distraindo você. Então eu vou te dar uma dica. Para você resolver qualquer problema de estequiometria, você vai precisar procurar no texto uma informação e uma pergunta. A partir dessa informação e dessa pergunta, você vai construir a sua regra de 3, relacionando de maneira proporcional aqueles caras que estão envolvidos no problema, tá? Veja só aqui como a gente pode abordar a situação. Ele pede para eu calcular o número de mols de amônia obtido a partir do uso de 1,5 mol de hidrogênio. Notem que a pergunta do exercício já está bem explícita na primeira linha. Calcule o número de mols de amônia. Tá certo? Ah, tá. Então a minha regra de 3 tem que ser montada no sentido de calcular o número de mols da amônia. Para eu calcular o número de mols de amônia, ele disse para mim que usou 1,5 mol de hidrogênio, certo? Com uma quantidade suficiente de nitrogênio. Danilo, ele não disse quanto de nitrogênio ele usou. Embora ele não tenha dito, ele disse, deixou claro que a quantidade é suficiente. Então, seja lá quanto for, essa quantidade vai ser usada totalmente. Tá, o que eu vou fazer agora? Eu vou observar que a minha pergunta se refere a número de mols da amônia, e para eu achar o número de mols da amônia, ele me deu o número de mols do hidrogênio. Então eu tenho uma relação mol-mol. Uma relação mol-mol. Por que você está falando assim, Danilo? Porque eu vou montar uma regra de 3 envolvendo a amônia e envolvendo o hidrogênio, ambos retirados dessa minha tabela de proporções. Tá? Para que eu consiga resolver, eu vou olhar direto na proporção molar. Tá? Então olha o que eu vou fazer. A minha regra de 3 vai ser entre NH3 e H2. Tá? Dessa regra de 3, eu vou olhar aqui na equação e perceber que a proporção diz que, se eu utilizar, para eu conseguir produzir, melhor dizendo, 2 mols de amônia, eu preciso usar 1 mol de nitrogênio e 3 mols de hidrogênio, não é isso? Então vem cá, ó. Para produzirmos 2 mols de amônia, eu preciso utilizar 3 mols de hidrogênio. Essa primeira linha da regra de 3 eu costumo chamar de linha teórica. Por que eu dou esse nome para ela? Porque a linha teórica é justamente aquilo que a reação te conta. Ela diz, olha, se você quer produzir 2 mols de amônia, use 3 mols de hidrogênio. Então eu chamo de linha teórica as informações que eu retiro da minha tabela de proporções. É evidente que lá na hora da prova você não vai fazer tudo isso para depois começar a fazer a questão. Você já vai ler o enunciado, perceber que tanto a amônia como o hidrogênio serão relacionados em mols e vai pegar aquela informação específica de todas as possibilidades. É muito importante que vocês entendam que para você conseguir fazer exercícios de cálculo estequiométrico rapidamente, você precisa ter um domínio muito grande disso aqui, tá? Então uma sugestão que eu dou de estudo é para que vocês peguem as reações, pega um monte de reações que você tem aí no caderno, livros, apostilas, e comecem a brincar com as linhas de proporção. Pega a reação, coloca linha em mols, linha em massa, linha em volume. De preferência escolham reações que envolvam substâncias do estado gasoso, que aí você tem mais condição de trabalhar com a proporção volumétrica, tá bom? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou voltar para o enunciado e vou construir o que eu chamo de linha prática. Linha prática. A linha prática contém a incógnita da minha regra de 3 e a informação que o exercício me deu. Ele diz assim, olha, se eu utilizar 1,5 mols
de hidrogênio, qual é o número de mols de amônia que será produzido. Percebe? É dessas proporções que a gente vai estudar, caso a caso, ela é a mais simples que tem, a proporção mol-mol. No entanto, vocês vão ver nos próximos casos que eu posso ter proporção mol com massa, posso ter mol com volume, posso ter massa com volume. São outras combinações de proporção. E são nessas combinações que os alunos normalmente têm mais dificuldade. Tudo bem? Bom, daqui pra frente vocês conhecem o caminho, né, gente? Eu só queria chamar a atenção de vocês para o seguinte. Às vezes, quase sempre, os exercícios de cálculo estequiométrico são montados de tal maneira que o aluno não perca muito tempo com contas. Isso significa que muitas vezes, não sempre, você vai conseguir resolver a regra de 3 sem aquele passo clássico da matemática, né? Multiplica em cruz, isola o n e fecha o valor. Você pode fazer isso. Mas antes de fazer isso, eu te convido a olhar para a regra de 3 e perceber uma coisa muito interessante. Olha só. Ele está dizendo para mim que para eu produzir 2 mols de amônia, eu preciso de 3 de hidrogênio. Então existe uma proporção 2 para 3, não é isso? Como a lei de Proust afirma que as proporções são fixas, eu posso olhar para isso e pensar assim, olha, a quantidade que eu estou usando no exercício é a metade da quantidade teórica. Quer dizer, é como se eu pegasse uma receita e dividisse ela por 2. Quer dizer, se você está usando metade do teu ingrediente para produzir o bolo, o teu bolo vai ter a metade da quantidade, concorda? Então quer dizer, se 1,5 é a metade de 3 mols, significa que o número de mols da amônia também tem que ser a metade do número de mols teórico, tá certo? Portanto, o número de mols de NH3 é igual a 1 mol, tá? Eu, de propósito, vou procurar colocar valores que façam com que vocês tenham essa percepção mais aguçada. Porque a partir do momento que você faz vários exercícios, se expõe a esse mecanismo mental, quando você for abordar isso na prova, você já vai ter essa outra pegada. Ah, eu não vou precisar multiplicar. Gente, é verdade que às vezes essa ideia não é tão fácil. O Enem é dono de colocar questões ali com números muito feios. Mas eu, por uma questão de precaução, convido vocês a fazer essa análise. Dá uma olhada na regra de 3 antes de sair multiplicando e vê se você consegue perceber essa proporcionalidade. Não consigo, Danilo, tenho dificuldade. Aí você vai para aquele caso clássico, né? Ou, vamos fazer pelo jeito mais, vamos dizer assim, jeito mais trivial, né? Fica 3 vezes N da amônia, tô multiplicando em cruz, igual a 2 vezes 1,5. 2 vezes 1,5. Tá certo? Olha lá, N da amônia igual a 1. Tá? Existem certas, eu posso chamar de macetes, gente, que vão te ajudar brutalmente nos problemas de cálculo estequiométrico. Aquilo que se torna, que é, na verdade, um pesadelo, depois desses treinos vai tender a se tornar uma coisa muito trivial. Exercício de cálculo estequiométrico não pode ser errado em vestibular, tá? Os exercícios de cálculo estequiométrico, eles têm um nível de aprofundamento que não é dos maiores. Tem um ou outro que dá lá um probleminha, mas você não pode se dar o luxo de errar uma questão de estequiometria. Tudo bem? Beleza? Então vamos para o caso 2, onde a gente vai começar a estudar outras formas de relacionar grandezas. Tranquilo? Pessoal, nos itens 2 e 3, a gente vai trabalhar outras formas de relacionar reagentes e produtos, mas essas duas formas ainda têm uma coisa em comum em relação ao primeiro exemplo. No primeiro exemplo, vocês devem ter visto, a gente relacionou mol com mol. Ou seja, nós estamos relacionando reagentes, produtos, em mesma unidade. Aqui nós vamos pegar um exemplo massa-massa, que vai ser o exemplo 2, e o exemplo volume-volume, que será o exemplo número 3. Aí a partir do exemplo 3 a gente começa a relacionar as grandezas diferentes, tá? Então eu coloquei os dois aqui porque são bem curtinhos. Primeiro caso aqui, massa-massa, ele pergunta para nós qual a massa de amônia produzida a partir de 7 gramas de nitrogênio. Essa relação massa-massa, gente, é a relação mais comum em problema de estequiometria. Então, eu já vou começar escrevendo aqui, relação massa. Danilo, como é que você sabe que a relação é massa-massa?
Simples, ó. Pergunta, qual a massa de amônia? Lembra que eu falei que ele ia te dar uma informação? A partir de 7 gramas. Então, quer dizer, ele vai usar 7 gramas de uma coisa e quer saber quantos gramas de outra eu vou produzir. Tranquilo? Com as linhas proporcionais em mente, eu vou até a linha que me interessa. Ó, primeiro eu quero relacionar, aí fica claro que eu quero relacionar amônia com nitrogênio, certo? Então, vamos escrever a linha teórica. Linha teórica. A linha teórica é a linha que vem da equação. Ó, não quero mais usar mol, não quero mais. Eu quero usar agora a linha em massa. Eu vou pegar a informação do nitrogênio e vou relacioná-la diretamente com a amônia. Tudo bem? Ah, Danilo, então pera lá, vamos pegar aqui, ó. 28 gramas de NH3, ou melhor, de NH3 não, de nitrogênio, né? Vamos colocar o nitrogênio aqui, ó. 28 gramas de nitrogênio são suficientes para que eu consiga produzir 34 de amônia. Então, 34 de amônia. Pronto. Relacionamos as massas e aí entra a lei de Proust em ação. Quer dizer, aconteça o que acontecer, a proporção entre nitrogênio e amônia tem que ser 28 para 4. Agora eu vou para a linha prática. A linha prática. Linha prática. A linha prática vai conter a pergunta e a informação da questão. Qual a massa de amônia? Olha onde eu vou colocar massa. Massa de NH3. Não é isso? A massa de NH3 que eu preciso para produzir, né? A partir de 7 gramas de nitrogênio. Pronto. Está montada a regra de 3. A partir daqui, o procedimento padrão. Primeiro identifica se você consegue enxergar proporções. Se não conseguir, faz a multiplicação em cruz. Veja só aqui uma coisa. Quando eu uso 28 gramas de nitrogênio, eu consigo produzir 34 de amônia. O exercício usou, de acordo com as informações, 7 gramas. Ou seja, ele usou 4 vezes menos. É como se ele tivesse pego uma receita de bolo e dito assim, eu vou fazer só 1/4 dessa receita. Então ele colocou 1/4 de farinha, colocou 1/4 de ovos, colocou 1/4 de leite, colocou 1/4 de fermento. Ele vai obter o bolo 1/4 menor, 1/4 em relação ao tamanho que ele tinha inicial. Ah! Então quer dizer que a massa de amônia tem que ser 4 vezes menor do que 34. Sim. Então, ó, portanto, a massa de amônia é igual a 34 dividido por 4, tá? Eu repito, pessoal, se você tem dificuldade nisso, primeiro tem que tentar treinar. A experiência mostra que conforme você vai treinando essa forma de pensar mais ágil, você consegue dominar essa situação. Tá, não conseguiu, multiplica em cruz, né? 34 dividido por 4. 34 por 4 é 17 por 2. 17 por 2 dá 8,5? 8,5 gramas. Pronto. 8,5 gramas. Tá? Gente, parece fácil, né? E é fácil. O que estraga os problemas são os enunciados extremamente rebuscados, muitas vezes alguns exercícios com informações, como eu disse para vocês, que não são muito úteis. A gente tem que saber filtrar o que é importante. Então, faz uma leitura meio que realmente pescando as informações, tá bom? Vamos pegar aqui um outro casinho, onde nós relacionaremos grandezas iguais, né? Então eu vou relacionar reagente, aqui, nesse caso eu vou relacionar 2 reagentes em volume, tá? Olha que legal, então eu já vou até escrever aqui. Vamos colocar assim, ó, relação, volume, volume. Beleza, olha lá a perguntinha. Qual é o volume de hidrogênio, H2, necessário para consumir 112 litros de nitrogênio na CNTP? Ah, ele deu na CNTP, então ele vai dar o volume molar na CNTP. Sim, ele vai dar o volume molar, tá? 22,4 litros por mol. Então a nossa relação é volume-volume.
Quem é que eu vou pegar nas minhas linhas de proporção para relacionar? Eu vou pegar H2 com N2. Então vamos lá. N2 proporcional com H2. Já vamos colocar aqui a linha teórica. Presta atenção agora. Presta atenção agora, porque vai dar problema. Se não ficar ligado, vai dar problema. Vem cá. O que a linha teórica diz pra gente? Que quando eu reajo 1 mol de N2, eu tenho que reagir com 3 de H2. Tudo bem? Tá, só que como a gente vai relacionar do ponto de vista volumétrico, eu preciso saber que está na CNTP. Aí eu te pergunto, quantos litros ocupa 1 mol de nitrogênio na CNTP? Ah, professor, é 10 litros. Não! Lembra que esses 10 litros eu coloquei no começo da aula para exemplificar um dado volume. Como esse volume vai depender das condições, e a partir do momento que ele me dá as condições, eu devo saber calcular. Por isso que aquela ideia de calcular volume molar é importante. Vem cá, olha o que eu vou escrever. 1 vezes 22,4. Não é 1 mol que vai reagir com 3? Então, 1 mol ocupa 1 vez 22,4. Isso reage com 3 mols de H2. Então tá bom. 3 vezes 22,4. Olha a nossa relação volumétrica aparecendo. 1 vez o volume molar reage com 3 vezes o volume molar. Ou seja, o triplo daquele volume inicial. Tá, beleza. Pronto, montamos a linha teórica. Agora vamos montar a linha prática. Linha prática. Contendo as informações do exercício. A linha prática vai dizer o seguinte, ó. Se eu usar 112 litros na CNTP de nitrogênio, qual vai ser o volume que eu vou obter aqui? Tudo bem? Qual vai ser o volume V que eu vou obter aqui? Tudo bem? Aqui, gente, eu acho que vale a pena multiplicar em cruz. Por quê? Porque vocês vão perceber que a relação volumétrica ela é igual à relação molar. Os dois gases estão nas mesmas condições, então eu nem precisaria me preocupar na prática com essa coisa do 1 vezes 22,4 e 3 vezes 22,4. É só você pensar em 1 para 3. Se você pensar em 1 para 3 é tranquilo. Então olha só o que eu vou fazer aqui. V de N2 é igual a... Olha só. V de N2 é 112 vezes... Então ó, vou multiplicar em cruz aqui. 112 vezes 22,4 dividido por 3 vezes 22,4. Tranquilo? Olha lá. Percebeu como o 22,4 desaparece? Quer dizer, a gente chega numa conclusão aqui muito legal, que a gente já tinha falado, mas acho que agora fica mais claro. A proporção volumétrica é exatamente a mesma proporção em relação à proporção molar. Quer dizer, se do ponto de vista molar 1 reage com 3 formando 2, do ponto de vista volumétrico, um volume reage com 3 volumes virando 2. Tudo bem? Então fica assim, ó, 112 dividido por 3. Deixa eu ver quanto dá essa conta aqui. Deixa eu pegar minha calculadora. Essa daqui eu também não estou fazendo tudo de cabeça, né, gente? Ó, 112 dividido por 3 dá aproximadamente 37,3 litros, tá? 37,3 litros, que é basicamente 1/3 de 112. Tá? Como o número não deu exato, a gente dá uma arredondadinha. Na verdade dá 37,33333. Beleza? Tranquilo? Ô, gente, os itens 4, 5, 6, a gente vai fazer relações de mol com volume, massa com volume e massa com mol. Tá? Nós vamos misturar as relações, porque nem sempre as relações vão envolver a mesma grandeza. Tá? E é aqui que está o problema. Por quê? Quando as relações são entre grandezas iguais, geralmente você resolve com uma regra de 3 só.
Quando ele começa a te dar uma coisa em massa e perguntar o mol do outro, quando ele te dá uma coisa em volume e você tem que achar a massa do outro, aí a coisa complica. O aluno normalmente se queixa: Danilo, eu tenho que fazer várias regras de 3. É agora que você vai perceber que se você tiver muita atenção naquela imagem ali, ó, você vai resolver quase todos os problemas com uma única regra de 3. É desafiador, mas é muito legal. Então vamos para o item 4. Bom, nessa sequência, nos itens 4, 5 e 6, a gente vai discutir aqueles casos em que as grandezas são diferentes entre si, tá? No caso número 4, a gente tem um exemplo de uma relação massa-mol, tá? Conforme vocês estão vendo no roteirinho de vocês aí. A pergunta é: qual a massa de amônia, NH3, produzida a partir de 5 mols de hidrogênio? Veja que a priori a gente vai usar a mesma abordagem dos casos anteriores. Eu vou construir uma linha teórica, olhando para as informações da equação, e depois eu construo uma linha prática com os dados da minha pergunta, né? O dado da pergunta e a incógnita, que seria a massa de amônia. Então vamos começar aqui, ó. A nossa proporção será entre amônia e hidrogênio. Já vamos escrever aqui, linha teórica. Linha teórica. A linha teórica diz pra gente que, vamos lá, para eu produzir 2 mols de amônia, eu devo utilizar 3 mols de hidrogênio. Só que como a pergunta é uma pergunta relativa à massa de amônia a partir do número de mols de hidrogênio, olha o que eu vou fazer. Eu vou dizer que 3 mols de hidrogênio, ao invés de produzir 2 de amônia, eu não vou relacionar 3 com 2, eu vou relacionar 3 com 34 gramas. Então veja, a informação que seria referente à amônia, eu vou usar em gramas, 34G, que equivale aos 2 mols, concorda? Mas não precisa colocar 2 mols aqui. Se a pergunta é relativa à massa, já coloca a massa na regra de 3, porque dela já vai sair mais rápido. Então 34 gramas de amônia vão ser produzidas a partir de 3 mols de hidrogênio. 3 mols de hidrogênio. Pronto, olha lá. Você percebe como agora a tua regra de 3 já vai te dar o teu resultado pronto? O que normalmente os alunos fazem? Eles fazem uma regra de 3 mol, você vai chegar numa quantidade em mols da amônia e depois passaria para a massa, o que vai te tomar um tempo maior. Dessa forma, você já vai ter a regra de 3 com o resultado que você deseja. Veja só o que eu vou fazer agora na linha prática, moçada. Linha prática. Linha prática. Na linha prática, eu vou colocar a massa de amônia vai ser a minha incógnita, olha lá, M, e a informação contida no problema, 5 mols, ela vem aqui embaixo do nitrogênio, do hidrogênio, perdão. Pronto, olha lá. Mol embaixo de mol, grama embaixo de grama. Agora é fazer a conta, tá certo? Então a massa de amônia vai ser 5 vezes 34 dividido por 3, tá certo? Vamos fazer essa continha juntos aqui, ó. 5 vezes 34 dividido por 3, a gente tem um aproximado de 5,67 gramas. 5,67 gramas. Tudo bem? Beleza? Então, é por isso que eu disse para vocês, vai com calma na hora de abordar a questão e não vai trabalhando só com mol. Tenha em mente que você tem a opção de variar as unidades de acordo com o seu interesse. Tranquilo? Olha o item 5, gente. O item 5 é na mesma linha do 4, só que agora a gente trocou as unidades. Eu vou fazer uma relação massa-volume. Veja que a pergunta é parecida, né? Olha lá, no item 4 eu queria a massa de amônia produzida a partir de 5 mols de hidrogênio. Agora eu quero a massa da amônia produzida a partir de 112 litros na CNTP. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço, constrói a relação entre amônia e hidrogênio. Já vamos colocar aqui linha prática.
Então vamos lá. Relação entre amônia e hidrogênio. Eu quero uma relação massa-volume, hein? Massa-volume. Então vem cá. 34 gramas de amônia são produzidos a partir de 3 mols de hidrogênio. Certo? Ó, 34 gramas são produzidos a partir de 3 mols. Então olha o que eu vou escrever. 34 gramas são produzidos. Podia colocar mol aqui? Podia. Mas como ele vai trabalhar com a ideia do volume, eu já vou colocar aqui 3 mols na CNTP. Olha o que eu vou fazer. 3 vezes 22,4 litros. Danilo, o exercício vai te dar o volume molar. Vai, tá? Ó, então 34 gramas, que equivaleriam a 2 mols de amônia, são produzidos por 3 mols de hidrogênio, que equivalem a 3 vezes 22,4 litros. Tá certo? Linha prática. Vamos para a linha prática. Vamos escrever ela aqui. Linha prática. Ou melhor, aqui em cima era teórica, né, gente? Ó. Aí deixa eu colocar aqui. Eu escrevi prática, mas falei teórica. Ó. Senão fica bagunçado. Teórica. Pronto. Maravilha. Então vai, ó. O que eu vou pôr na linha prática? Qual a massa de amônia produzida por 112 litros de hidrogênio na CNTP? Pronto. Já vai sair a massinha convenientemente do jeito que a gente precisa. Tá bom? Como é que fica essa conta, moçada? Massa igual a... Olha aqui. 112 vezes 34 dividido por 3 vezes 22,4. Não precisa colocar o litro aqui não, né? Ó. Tá vendo? Ó? Passei multiplicando. Ó. 112 vezes 34 dividido por 3 vezes 22,4, né? O finalzinho do exercício é sempre o mesmo, né? Você obtém a regra de 3, a partir da regra de 3 é matemática, tá bom? O que dá pra gente melhorar um pouquinho aqui? Vem cá, ó. Aqui eu tenho 22,4 dividido por 112, que dá 5. 5 vezes 34 dividido por 3. A gente chegou na mesma conta, perceberam? Ó, 5 vezes 34 dividido por 3, 5 vezes 34 dividido por 3. Ah, é claro que eu fiz de propósito, né, gente? Pra gente poder economizar um tempinho, tá? Eu quero que vocês percebam que, à primeira vista, o problema parece diferente, embora tenha perguntado massa. Mas falar 5 mols de hidrogênio ou falar 112 litros de hidrogênio na CNTP, eu estou fazendo a mesma coisa. Sacaram a ideia? Então percebam que eu consigo ter liberdade para transitar entre as grandezas. E isso te economiza um tempão, gente. Você imagina você ter que fazer 2, 3 regras de 3 para resolver a questão. Isso vai te atrasar, isso vai impedir com que você tenha mais calma para resolver questões que sejam mais complexas. Acredite, eu já falei isso para vocês, cálculo estequiométrico de longe, tá longe de ser um assunto mais complexo. Qual é o problema? É muito treino. Por isso a lista de vocês está forrada de questões, tá bom? Para a gente encerrar essa salada de unidades, vamos fazer uma relação entre volume e mol, tá? Eu fiz massa-volume, fiz massa-mol, agora falta volume e mol. Ó, qual é o volume de hidrogênio na CNTP que reage com 5 mols de H2? Então agora a nossa relação é entre os dois reagentes, o N2 e o H2. Então vamos escrever aqui a nossa regra. N2 se relaciona com H2, tá? Linha teórica. Tá. Para escrever a linha prática, vamos escrever de laranjinha essa, para ficar bonitinho, ó, vai ficar bem colorido, ó. Linha prática. Tá aqui. Vamos lá então. Linha teórica. Linha teórica diz o quê? Ó, é volume para o hidrogênio e mol para o nitrogênio, não é? Então vem cá. Vamos pegar a relação mol? A relação mol é 1 mol de nitrogênio precisa reagir
com 3 mols de H2? Como esse H2 está na CNTP, eu sei que cada mol dele ocuparia 22,4. Então eu vou escrever 3 vezes 22,4 litros. Percebem? Já coloquei o valor ali na unidade que me interessa. Tá, vamos para a linha prática agora pensando na pergunta. Qual é o volume de hidrogênio que reage com 5 mols de hidrogênio, de nitrogênio? Ó, pronto. Olha a nossa regra de 3 bonitinha montada. Mol volume. Tá vendo? Na hora em que você multiplicar em cruz, o resultado já vai sair nos seus litros que você quer. Tá bom? Ó, 1 vezes V dá V. Então V de H2 igual a 5 vezes 3, ó, 5 vezes 3 vezes 22,4, ou seja, 15 vezes 22,4, 15 vezes 22,4 são 336 litros. Tá? O que geralmente os alunos fazem? Faz a regra de 3 mol. Então 1 mol está para 3 mols. 5 mols está para X. Você vai achar o número de mols, que vai dar 15. Multiplica numa outra regra de 3 por 22,4. Tá? Se você tem facilidade para fazer contas, se você tem habilidade com a matemática de proporções, mesmo que você faça com 2 regras de 3, você acaba resolvendo rápido. Mas a experiência mostra, gente, que fazer dessa forma te deixa mais tranquilo. É que você precisa pegar o mecanicismo do processo. Por isso eu insisto, precisa fazer muita questão. Tá bom? Beleza? Olha só, com esses itens de 1 a 6, a gente encerrou essa abordagem mais simples, entre aspas, das estequiometrias. O que a gente vai fazer agora, 7, 8, 9 e 10, os próximos 4 itens, é discutir os probleminhas que tornam o exercício de estequiometria difícil. Então a gente vai discutir o problema do rendimento reacional, os casos de excesso e depois o caso da pureza de reagente, tá bom? E aí a gente encerra essa discussão dos casos e aí você tá pronto para fazer a listinha, hein? Beleza? Então vamos lá para o item 7, pessoal. O item 7 nós vamos dividir em 2 sessões, o item 7A e o 7B, tá? Conforme eu coloquei na folhinha de vocês, no roteiro, a gente tem 2 problemas que podem trazer o processo do rendimento, né? A situação envolvendo o rendimento. O primeiro problema, que é o item A, a gente vai ter o rendimento, nós vamos foi nos dado o rendimento, e conhecendo o rendimento, a gente vai precisar calcular a massa do produto. O segundo caso, que também pode aparecer, é ele te dá a massa do produto obtida, e aí ele vai te pedir o rendimento. Vocês vão perceber que a gente vai usar a mesma estratégia, só que são perguntas diferentes. Bom, primeiro eu preciso contar para vocês qual é a situação do rendimento, né? Quando a gente vai fazer uma reação em laboratório, a gente segue um protocolo experimental. Nesse protocolo você tem as quantidades que você deve colocar e as condições da reação. Se vai aquecer, se vai agitar, quanto tempo aquece ou se tem que fazer em banho-maria. Tem uma série de processos que são eminentemente operacionais que precisam ser feitos para a reação acontecer. Tá? Infelizmente, pessoal, reagir não é simplesmente misturar e deixar a coisa acontecer. Qual é a situação que envolve o problema do rendimento? Quase sempre a quantidade de produto que você planeja produzir não vai ser produzida. E geralmente o problema está em circunstâncias que estão alheias a você. Tá? A gente costuma dizer que reação é que nem cozinhar. Se você colocar duas pessoas diferentes para fazer a mesma comida, essa comida vai sair com sabores diferentes, com certeza. Com a reação isso também é normal. Toda vez que você trabalha com uma reação em que se diz ter 100% de rendimento, você já pode saber de antemão que aquilo é um sistema ideal. As reações reais não conseguem chegar no seu rendimento 100%. Então a gente tem uma projeção do que eu vou produzir, mas a realidade é que você acaba produzindo sempre menos. Tudo bem? Vamos analisar então esses 2 exemplos para vocês verem que é bem simples a história. Sempre com aquela estratégia de tentar resolver com uma regra de 3 só, sem ficar perdendo tempo. Tá? Olha lá. Calcule a massa de amônia produzida a partir de 14 gramas de nitrogênio. Percebe? Ele me deu a massa do nitrogênio num processo de 75% de rendimento. Então a primeira coisa que você já deve notar aqui
é que nós vamos fazer uma relação massa-massa. Ó, eu vou fazer uma relação massa-massa. Por que, Danilo? Porque ele quer que eu calcule a massa de amônia a partir de uma certa massa de nitrogênio. Então vamos começar a fazer a nossa relaçãozinha aqui, ó. Amônia e nitrogênio. NH2, perdão. Bom, vamos colocar primeiro o nitrogênio, né? Vamos colocar N2 está para NH3. Tá? Linha teórica. Vamos escrever aqui, ó. Linha teórica. Presta atenção que agora vai começar a história do rendimento. Vem aqui comigo. Como é uma relação massa-massa, eu já vou direto aqui na nossa linha de massas. A relação de massas diz que para eu produzir 34 gramas de amônia, eu tenho que utilizar 28 gramas de nitrogênio, certo? Então vamos colocar aqui. Para eu produzir 34 gramas de amônia, eu preciso usar 28. Acontece o seguinte, essa relação seria a relação caso a minha reação fosse perfeita. Ela não tivesse o problema do rendimento. O rendimento abaixo de 100% é sempre aquele rendimento onde você queria produzir mais do que conseguiu. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou contar para essa reação, para essa linha teórica, que o rendimento dela não é 100%. Você fala assim, como você vai contar para ela, Danilo? Simples. Como é que eu escrevo 75% em número absoluto? Não é 0,75? Então olha o que eu vou fazer. Eu vou dizer que, na verdade, quando eu utilizar 28 gramas, eu vou produzir apenas 75% desse número. Olha o que eu vou fazer então. Eu venho aqui e multiplico isso por 0,75. Olha que legal. Pronto. Você corrigiu a proporção, né? Ao colocar o 0,75, você corrige a proporção dizendo, olha, você vai produzir na verdade 75% do que você deveria. A partir do momento que você coloca o fator, vamos dizer assim, né, um fator de correção, que é o rendimento, você pode continuar o problema como se nada tivesse acontecido. Vamos para a linha prática. Vamos para a linha prática. Linha prática. Vamos lá, olha que legal isso, gente. Tudo eu acho legal também, né? Vocês já repararam? Puta que legal, mas eu acho mesmo. Ó, qual a massa de amônia? Qual a massa de amônia que eu vou produzir se eu utilizar 14 gramas de N2? Pronto. Com uma regra de 3 sai o problema do rendimento, gente. Geralmente o pessoal torce um pouco o nariz quando aparece o rendimento. Professor, onde que eu ponho o rendimento? Como que eu uso? Pronto, já sabe. O rendimento vai ser sempre colocado na linha teórica do lado do teu produto. Afinal de contas, é o produto que você deseja, concorda? Bom, agora vamos desenvolver a conta. Fica M igual a 14 vezes 34 vezes 0,75, tudo isso dividido por 28. Pronto, pronto. Ó, aqui dá para fazer 14 por 28, você cancela. Tchau para ele, 1 e 2. E ainda dá para melhorar, né? 34 dividido por 2 dá 17. 17 vezes 0,75, ou seja, 3/4 de 17, né? Vamos fazer aqui a continha. 12,75 gramas. 12,75 gramas. 12,75 G. Se você quiser, para provar que você está certo ou não, você pega 12,75 e constata que 12,75 de fato é 75% de 34, tá? Mas não precisa fazer porque a ideia é fazer uma vez só, né? Uma regra de 3, você agilizar o processo. Tudo bem? Aí você fala assim, Danilo, peraí. E se ele pedir o rendimento? É a mesma coisa, só que tem um detalhe. Se ele pedir o rendimento, a tua incógnita estará aqui, ó. Aqui. Você vai botar um X aqui. Olha só como é que a gente vai fazer. Sabendo, é o mesmo caso, só que agora é o contrário. Eu vou pegar uma informação para calcular o rendimento. Você percebe que no item A, pelo fato dele ter me dado o rendimento, ele pediu a massa do produto. O que eu vou fazer aqui é o contrário. Eu sei qual a massa que eu produzi.
Essa massa que eu produzi. Para que eu produza essa massa, significa que o meu rendimento vale quanto? Você entende? Quer dizer, ou ele te dá o rendimento e pede a massa do produto, item A, ou ele te dá a massa do produto e te pede o rendimento. Mas é a mesma coisa, moçada. Olha só. Só que agora a nossa proporção vai ser entre hidrogênio e amônia, certo? Então, uma proporção massa-massa, de novo. Geralmente os problemas de rendimento estão associados a proporções massa-massa. Não é uma regra, mas é mais comum. Tá? E agora eu vou fazer uma relação entre H2 e NH3. Tá? Vamos escrever aqui linha teórica e linha prática. Tudo bem? Vamos lá. Linha teórica. Olha só o que eu sei. Quando eu uso 6 gramas de hidrogênio, eu sou capaz de produzir 34 de amônia numa condição ideal. Então eu vou escrever, ó, 6 gramas produzem 34 gramas. Tudo bem? Porém, como ele pede o rendimento, eu acredito que o rendimento seja abaixo de 100. Tá? Então eu vou colocar aqui. Na verdade, ela vai produzir isso vezes X. Lembrando que esse X ele não vai sair em porcentagem, ele vai sair em número absoluto. Por exemplo, se o rendimento for 30%, aquele X vai valer 0,3. Se o rendimento for 40%, aquele X vai valer 0,4. Então vai depender do valor que você vai obter. Tudo bem. O que a linha prática me afirma? A linha prática contém os dados do problema. Linha prática. Olha, a linha prática está afirmando para mim que quando eu uso 18 gramas de hidrogênio, eu sou capaz de produzir 51 de amônia. 18 gramas de hidrogênio produzem 51 gramas de amônia. Pronto! Todas as massas estão devidamente colocadas e veja que agora nosso problema é o X, o rendimento. Então, se o nosso problema é o X, é ele quem nós devemos isolar, concorda? Então vai ficar assim, ó. 34x vezes 18 igual a 6 vezes 51. Você vai fazendo a conta e vai arrastando tudo até o final para tentar simplificar o maior número de coisas. Então x, vê se você concorda, tá? X é igual a 6 vezes 51 dividido por 18 vezes 34. Tá aqui, ó. Essa é a conta que nós vamos fazer. 6 vezes 51 dividido por 18 vezes 34. Então fica 6 vezes 51, que dá 306, 306, dividido por 18 e depois dividido de novo por 34, tá? O meu x deu 0,5, deu um número quebradinho, 0,5, vamos anotar ele aqui, igual a 0,5. Quer dizer, na realidade, eu vou produzir uma quantidade 50% em relação àquela que eu deveria produzir, tá certo? Então, temos um rendimento de 50%. Sacou? Não tem drama, o rendimento sempre vai no produto, sempre vai na linha teórica, e quando você quiser saber o rendimento, aí você coloca ele como sendo a sua incógnita do problema. Tá? Aparentemente é isso que a gente tem. Não tem como complicar mais a questão do rendimento. Tranquilo? Bom, no item 8, que é o próximo item, a gente vai discutir agora problemas relativos a excesso, tá? Problemas relativos a situações em que o cara coloca quantidades que não são as estequiométricas, tá? Veja que aqui, por exemplo, nós temos uma proporção de 28 para 6. E quando a gente desobedece a proporção? O que acontece? A reação acontece, ela ocorre? Sim, mas aí vai sobrar reagente. Essa sobra de reagente é o que a gente vai chamar de reagente em excesso. Tranquilo? Então vamos lá para os exemplos agora dos sistemas com reagentes limitantes e em excesso. Chegamos ao item 8 para discutir os casos dos reagentes em excesso, tá? Tanto o item A como o B vão trabalhar com situações envolvendo excesso, mas vocês vão entender a diferença dos dois itens e por que eu coloquei os dois itens durante a resolução dos exercícios.
Bom, primeiro eu quero chamar a atenção de vocês para uma situação que vem se repetindo até o item 7. Vocês percebem que para a gente montar a proporção, nós nos utilizamos de uma linha teórica, que contém os dados da própria equação, que é basicamente a receita do bolo. E depois a gente monta uma linha prática. Para montar a linha prática, a gente usa os dados do exercício. E aí eu venho chamando a atenção de vocês, até de maneira bem repetitiva, que nessa linha prática, o exercício vai te dar uma pergunta e uma informação, certo? Uma pergunta e uma informação. Muito bem. Vocês vão perceber agora uma situação muito estranha. Por quê? O exercício vai te fazer uma pergunta, só que ele vai te dar duas informações. Aí você fala assim, peraí, Danilo, mas quando a esmola é muito, o santo desconfia. Exatamente. Se ele vai te dar duas informações, é porque provavelmente uma dessas informações é fake. Vamos olhar para o exercício para você entender melhor como é que isso funciona. Olha só o item A do 8, né? Da seção 8. Qual a massa de amônia produzida a partir de 14 gramas de nitrogênio e de 2 gramas de hidrogênio? Ora, vamos começar a montar a questão. E aí que começa o problema. Por quê? A massa de amônia é uma das nossas incógnitas. A pergunta que fica aqui é, eu vou calcular a massa da amônia usando a massa do nitrogênio ou usando a massa do hidrogênio? Como é que a gente descobre isso? Se ele me deu duas informações, pessoal, é porque provavelmente um dos reagentes foi colocado em excesso. O reagente em excesso, ele vai reagir, mas ele vai reagir de tal maneira a, no final do processo, ter uma certa quantidade que sobrou. Qual é o problema de você, de maneira aleatória, pegar um reagente e fazer a regra de 3? Se você der sorte e pegar o reagente que foi consumido totalmente, perfeito, você vai chegar no resultado. O problema é que se você fizer um cálculo com o reagente em excesso, você está partindo da premissa de que toda aquela massa reagiu. E aí você vai ter um cálculo errado. Então nossa situação aqui é, primeiro eu tenho que verificar que reagente eu vou usar, qual reagente não está em excesso, e aí sim, esse reagente eu vou fazer a conta. Então nós vamos fazer a coisa assim, nós vamos fazer uma linha de regra de 3, só que relacionando os dois reagentes com o produto. Então veja só o que eu vou fazer. Vamos começar a montar a nossa linha. A nossa linha teórica vai ser N2, H2 e NH3. Eu vou colocar todos eles aqui. Primeira coisa que eu faço, eu vou lá na minha proporção e pego as massas dos reagentes que eu vou usar. Então eu vou pegar aqui, ó, 28 gramas, reagem com 6 e produzem 34. Muito bem? Então isso aqui é a linha teórica. Tá, na linha prática eu vou colocar todas as informações que foram me fornecidas no exercício. Então, linha prática. Bom, a linha prática diz o seguinte, eu usei 14 gramas de amônia, de nitrogênio, certo? Tá aqui a informação dos 14 gramas. Aqui, 2 gramas e vou produzir uma certa massa M. Então veja como é que a gente está desenhando a situação. Ou eu vou fazer a regra de 3 com o nitrogênio, com a amônia, né? Ou eu vou fazer a regra de 3 entre hidrogênio e amônia. Como é que eu vou saber quem é o reagente que eu vou usar? Aquele que vai ser consumido totalmente. E aí tem duas hipóteses. A primeira delas é a seguinte, veja só o que acontece. Percebe que as informações que ele me deu aqui no texto são massas que estão menores do que a proporção, não é? O que eu quero dizer com isso? 28 reage com 6. 14 reage com 2. Pelo menos são as informações que ele me deu. O que eu vou perceber? Que quando a gente olha para a linha teórica e compara com a linha prática, a gente tem essa situação, ó. 14 gramas corresponde à metade da quantidade da reação para o nitrogênio, tá? Então, se ele dividiu o nitrogênio por 2, ele deveria ter dividido o hidrogênio também por 2. Só que nós vamos perceber o seguinte, ao colocar ali uma massa de 2 gramas, ele dividiu por 3. Tudo bem? Danilo, quem é o reagente em excesso? Simples. Quando ele coloca massas menores do que as da proporção,
A dica é a seguinte: o reagente em excesso é aquele que foi dividido pelo menor número. Porque para pensar um pouquinho, faz uma conta de cabeça comigo. Se eu quiser que 14 reaja, ou seja, metade de 28, você concorda que eu teria que usar 3 gramas do hidrogênio? Metade de 6? Quando você percebe que um número foi dividido por 2 e um outro foi dividido por 3, significa que o número que foi dividido por 2 também deveria ser dividido por 3 para que as quantidades fossem proporcionais. Então a dica é perceber que quando você divide os reagentes por números diferentes, aquele reagente que tiver dividido pelo maior número é o reagente que vai ser consumido. O reagente que é dividido pelo menor número é o reagente em excesso. Excesso. Tá? Essa parte é a parte que, na minha concepção, é a mais delicada da aula. Ah, mas professor, como é que eu vou provar isso matematicamente? É simples, é o que eu falei para vocês. Se você dividiu aqui por 2 e deu 14, você deveria aqui dividir por 2 e dar 3. Quer dizer, 14 reagem com 3. Se você colocou 14 para reagir apenas com 2, significa que vai faltar reagente, que é o hidrogênio. O reagente que teoricamente falta é o reagente que não está em excesso. É aquele que a gente vai chamar de reagente limitante. O reagente limitante ganha esse apelido, esse nome, porque a hora que ele acaba, vai sobrar uma quantidade excedente do excesso que não tem com quem reagir, tá? Ah, então pera lá, eu identifico o excesso, esqueço o excesso da minha conta e agora eu passo a desenvolver a minha proporção única e exclusivamente com o reagente limitante, que é o reagente que eu tenho certeza que vai ser consumido totalmente. Daqui para frente você entra naquilo que a gente havia comentado, né? Transforma isso numa regra de 3 e faz a conta. Tá? Então ficamos com M igual a 2 vezes 34 dividido por 6. Aqui, tudo bem? Quer dizer, ó, ele usou 1/3 do reagente, ele vai produzir 1/3 do produto. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então nós temos aqui 34 dividido por 3, deixa eu pegar minha calculadora. Vai dar número quebrado de novo, viu, gente? Dividido por 3 deu 11,33 gramas. Aproximadamente 11,3 gramas. Tá bom? Então, guarda esse macete. Quando as duas massas forem menores do que a proporção inicial, o reagente em excesso é aquele que está dividido pelo menor número, tá? O item B, ele vai usar o mesmo raciocínio, só que agora nós vamos observar uma outra situação. Eu tenho massas maiores do que as massas oferecidas na proporção. E aí você tem um outro macete para descobrir rapidamente quem está em excesso. Então vamos lá. No item B ele diz assim: calcule a massa de amônia produzida a partir de 140 gramas de nitrogênio e 20 gramas de hidrogênio. Percebe que 140 e 20 são valores maiores do que os oferecidos pela proporção. Como é que eu trabalho nessa situação? Vamos lá. A princípio você monta a mesma coisa. Linha teórica entre nitrogênio, hidrogênio e amônia. Já pega os valores da equação e já coloca à nossa disposição para a gente fazer a análise. 28 reage com 6 e produz 34. Tranquilo. Agora eu vou colocar os dados oferecidos pela questão para que a gente possa confrontá-los com os dados teóricos e aí sim estabelecer quem é que está em excesso. Então, vem a linha prática. Vocês entendem como é importante a noção de proporção, gente? A matemática precisa trazer essa ferramenta para vocês, tá? Pede para os seus professores de matemática reforçarem muito a ideia de trabalhos com proporções, tá? Vamos lá. São 140 gramas de N2 para 20 de H2. Tudo bem? E aí nós vamos ter uma dada massa da nossa querida amônia.
Beleza. Bom, percebe que agora os números são maiores, não é? Então vamos achar o fator de multiplicação de cada número. Vem cá. Quantas vezes, faz a conta aí, quantas vezes o número 140 é maior que 28? Ah, professor, 5 vezes. Maravilha, 5 vezes. Então, se a reação fosse acontecer de acordo com as proporções fixas, eu deveria colocar 5 vezes mais hidrogênio, não é isso? Tá? Só que você percebe que o hidrogênio foi multiplicado por 3, alguma coisa. Né? Percebe que o número 20 é 3 vezes e poucas vezes, 3, algumas coisas vezes, maior do que 6. Percebe então que agora eu estou com fatores de multiplicação e não com fatores de divisão? Bom, quando você divide os números, como é que você encontra o excesso? Ah, o excesso é o reagente que foi dividido pelo menor número. Quando você multiplica, o processo é o contrário. Se você aumentou um 5 vezes e o outro aumentou 3 vezes e poucas, você concorda que o que aumentou 5 vezes aumentou mais do que deveria? Então, nesse caso, nós temos um excesso de nitrogênio. Tá? O excesso você identifica, nesse caso, pelo valor que foi multiplicado pelo maior fator. Ah, multiplicou por 5, multiplicou por 3 e pouquinho. Então esse aqui é o limitante de novo. Aqui foi coincidência, tá, gente? Que o limitante caiu 2 vezes no o excesso caiu 2 vezes no nitrogênio, tá bom? Bom, se eu tenho agora o limitante, eu tenho com quem fazer a conta. Pronto, acabou, olha lá. Esquece o excesso. Você fala assim, Danilo, quanto de amônia reagiu? De amônia não, de nitrogênio. Quanto de nitrogênio reagiu? Olha, para manter a proporção, você tem que pegar 28,5 e multiplicar por 3 e pouquinho também. Quando você multiplica pelo mesmo fator, você tem os reagentes em proporção ideal. Você está mantendo a proporção fixa da lei de Proust, tá? Então, no nosso caso aqui, a massa fica igual a, multiplicando em cruz, né, ó, 20 vezes 3,4, ou melhor, 34, dividido por 6, tá? Quase a mesma continha, tá? Aqui deu 11,3, aqui deve dar 10 vezes mais, né? Vamos lá, 20 vezes 34 dividido por 3, por 6, perdão. 20, é isso mesmo? Deixa eu ver. 20 vezes 34 dividido por 6. Dá 113,3. Exatamente 10 vezes mais do que a gente obteve no outro, tá? Vezes gramas. Então você tem duas situações muito claras. Ou os reagentes são colocados em quantidades menores do que a proporção, você tem o primeiro item, ou os reagentes são colocados em quantidades maiores do que a proporção. Cada um dos casos você descobre o excesso usando um macete. Tranquilo? Beleza. Estamos chegando no final da aula e aí, para encerrar, a gente vai discutir o caso 9, que é o caso que trabalha com os reagentes impuros. Muitas vezes, quando o químico vai executar uma reação no laboratório, ele usa um reagente que está misturado com outras coisas. Qual é o problema disso, Danilo? O problema é que na hora que ele vai fazer a pesagem desse reagente, ele está medindo uma massa que não é uma massa do reagente em si. É a massa do reagente mais alguma coisa que tem ali no meio. Geralmente você vai perceber que se trata de um problema de pureza quando ele faz esse tipo de pergunta. Ele vai falar, olha, tal reagente reagiu e produziu tanto do produto. Calcule a porcentagem de pureza dele. Então a gente vai encerrar com o item 9, trabalhando o último tipo de problema. Tá? A gente conseguiu cercar todas as possibilidades de ocorrências de cálculo estequiométrico. Tá bom? Então vamos encerrar agora com o item 9, pessoal. No item 9, então, nós vamos encerrar a discussão dos casos de cálculo estequiométrico, trazendo o problema do reagente impuro. Bom, vamos pegar o item 9 para a gente poder explorar qual é o mecanismo, mas sempre dentro daquela proposta, tentar resolver os exercícios utilizando a menor quantidade de regras de 3 possível, tá? Bom, ele fala assim, para produzir 340 gramas de amônia, foram utilizados
350 gramas de uma mistura de nitrogênio e hélio. Então esse nitrogênio não está dentro de um recipiente sozinho, ou seja, aqueles 350 gramas não são de nitrogênio exclusivamente, tá bom? Calcule a porcentagem de nitrogênio da mistura, admitindo que o gás hélio não reage. Então, partindo da premissa de que lá dentro da minha mistura só tem um gás reagindo e o outro não, eu quero saber quantos por cento tem ali dentro. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é uma anotação aqui, ó. A minha mistura, ela é composta por X% de nitrogênio e Y% de hélio. Lembrando que X mais Y correspondem a 100%. E as duas massas juntas perfazem os 350 gramas. Então aqui eu tenho M de nitrogênio e M de hélio. Tá? Vamos chamar de X e aqui de Y. Tá? Como nós não queremos... X não, vamos chamar de A e B, né? Vamos deixar assim, pronto. Tá? Porque X e Y já são as porcentagens. Então, a princípio, o que você vai fazer? Você vai começar o problema como sempre fizemos. Monta a sua linha teórica, usando os dados da equação. Aqui fica claro que a relação será massa-massa, tá? E aí depois a gente coloca a linha prática colocando a história da pureza. Então, olha só. A minha regra de 3, ela vai ser estabelecida entre nitrogênio e amônia. O reagente que ele me deu e o produto. Tá. O que a reação fala, do ponto de vista teórico, em relação a esses dois reagentes? Olha, 28 gramas de nitrogênio, então, linha teórica. 28 gramas produzem 34. Não é isso? Beleza, agora vem a linha prática. Na linha prática, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai pensar assim, olha... Eu quero produzir 340 gramas de amônia, não é isso? Ó, para produzir 340 gramas de amônia. Então eu já vou colocar aqui 340. Tudo bem? O que eu deveria colocar aqui? A massa do nitrogênio, certo? O que eu vou fazer então? O nitrogênio não está contido dentro dos 350? Porém, com uma porcentagem de X... Então, para eu expressar a massa de nitrogênio aqui, eu vou escrever 350 vezes X. Aí você fala assim, esse X representa o quê, Danilo? A porcentagem do valor de 350 que corresponde exatamente ao reagente que nós estamos querendo achar. Dessa maneira, ao resolver a regra de 3, você já vai encontrar a porcentagem de nitrogênio. Tem exercícios em que ele pede a porcentagem explicitamente, ou às vezes ele pede uma outra coisa, que é a massa do nitrogênio na mistura. Só que para você achar a massa, evidentemente, você tem que achar primeiro a porcentagem, tá bom? Bom, olha só como fica simples, gente. Vamos lá. Aqui, deixa prontinho. Ó, 28 vezes 340... igual a 350 vezes x vezes 34. 350 vezes x vezes 34. Tranquilo? Olha lá. Aqui dá até para cancelar algumas coisinhas, né? Eu coloquei números mais fáceis, ó. O 34 com 340 dá 10, tá certo? E aí você tem então, ó, 28 vezes 10 igual a 350x. Portanto... o x vai dar 280 dividido por 350, tá? Vamos fazer essa conta aqui, dá 7 vezes 4, 7 vezes 5, 280 dividido por 350. Dá 0,8 é o valor do x. Se o valor do x é 0,8, significa que nós temos ali dentro 80% de reagente. Considerando que o hélio não reage. Entendemos? Tranquilo? Aí eu posso até terminar o cálculo fazendo a conta, ó. Como eu tenho 80% da mistura composta por nitrogênio,
Se eu pegar esses 80% e tirar de 350, é exatamente 280 gramas. 280 gramas. Ó, vamos completar aqui com os 280. Ah, professor, e o resto? O resto é o hélio. Se você tem uma mistura com dois gases, cuja soma total é 350 e 280 é de um gás, os outros 70 gramas correspondem ao outro. E veja como faz sentido essa nossa conta, gente. 28 não reage com 34. Então, produz 34, perdão. Então, para produzir 340, você tem que usar 10 vezes mais. Olha ele aqui, ó, 280, tá? Dessa forma, eu consigo calcular o rendimento não, a porcentagem de pureza, de uma forma muito parecida com o que eu trabalho no rendimento. Só que lembra, quando você precisa trabalhar com rendimento, o teu X vem aqui, ó, porque o rendimento diz respeito ao produto. A porcentagem de pureza deve vir na quantidade de reagente. Ah, não é todo reagente que reagiu, é só uma porcentagem. Então você tem dois mecanismos muito parecidos, só que num deles a gente intervém direto no produto e no outro a gente intervém agora no reagente. Tudo bem? Tranquilo? Foi meio traumático? Como que foi? Vocês gostaram? Olha só, gente, com essa discussão a gente encerra a teoria, os comentários dos estudos de caso, e agora vocês têm condições de pegar a lista, tentar resolver os exercícios de sala, para que depois vocês possam ter mais subterfúgios para entrar na nossa aula online pelo Zoom. Tudo bem? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que a aula tenha sido bastante produtiva e também espero novamente os feedbacks. Veja como é que estão indo o andamento da aula, se ela está indo muito devagar. Eu estou tentando cronometrar mais ou menos o tempo para que a aula não passe de 1h40, 1h50. Eventualmente, dependendo do assunto, isso acaba estendendo um pouquinho, mas eu acredito que 2 horas de aula assim, é um prazo mesmo limite para que a gente consiga absorver bem. A vantagem é que você tem condição de parar, reassistir. Se você teve dúvida, sobretudo nos itens 7, 8 e 9, para o vídeo, tenta pensar naquilo que eu falei e volta. Essa é a vantagem de você ter uma aula gravada. Eu estou com você aí à disposição até o momento que você precisar. Tá bom? Gente, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, muito obrigado e até mais.